Fala galera, esse é o Geolove, o canal para quem deseja aprender mais sobre o mundo em que vivemos. E o assunto dessa aula é industrialização. Você sabia que Brasil, Argentina e México se industrializaram de forma bastante parecida? Então fique aí e assista o episódio. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso canal. E na aula de hoje nós vamos falar de industrialização da América Latina. A América Latina, ou melhor, alguns países da América Latina tiveram um modelo de industrialização bastante semelhante. Nós vamos falar desse modelo hoje, nessa aula. Então, que países são esses? Quando aconteceu esse processo de industrialização? É isso que nós vamos fazer. Então, a primeira coisa é conhecer quais foram os países. Argentina, Brasil e México. Esses foram os primeiros países a se industrializar na América Latina. E esse processo de industrialização, esse processo começou na década de 30. Qual foi o contexto histórico que contribuiu para esse início do processo de industrialização nesses países? A crise de 29. Esses países eram extremamente dependentes da exportação de produtos agropecuários. E com a crise de 29, com a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929, esses países sofreram muito. Por quê? Porque os países que importavam seus produtos estavam em crise e não mantiveram as suas importações de produtos dos países da América Latina, desses países que nós estamos especificamente falando, e eles entraram em crise econômica. Então, os governos desses países, eles resolveram, a partir daquele momento, que não deveriam mais depender apenas da exportação de produtos primários, que eles só se tornariam países independentes, autônomos, se eles produzissem os seus próprios produtos industriais, ao invés de dependerem da exportação de produtos primários para poder comprar produto industrializado. Por quê? Qual era o papel desses países na divisão internacional do trabalho? Eles exportavam matérias primas e importavam produtos industrializados. Só que com essa crise e os países que eles exportavam seus produtos não estavam comprando os produtos desses países que a gente já colocou, eles tiveram dificuldade de importar os produtos industriais que eles precisavam. Então, com a crise de 29, os governos que estavam no poder ou que assumiram o poder entenderam que para eles se tornarem países independentes, autônomos, eles precisariam se industrializar. Então eles entenderam que era necessário promover a industrialização para que eles pudessem se tornar países independentes, autônomos dos países que eram as potências industriais daquele momento. Então vamos lá, continuar então. Como eu já disse, esses países eram dependentes da exportação de produtos primários, sejam eles agropecuários, ou carne, ou trigo, ou café, no caso do Brasil, ou minerais. Então eram dependentes da exportação de matérias-primas que eram utilizadas pelas indústrias dos países ou pelos consumidores dos países que eram as potências industriais. E como é que foi esse processo? Esse processo foi denominado de substituição de importações. Então, a industrialização da América Latina é conhecida ou é denominada industrialização por substituição de importações. O que é isso? É você passar a produzir no país aquilo que antes era importado. Ao invés de importar algo, você passaria a produzir aqui. Ao invés de trazer algo de fora e comprar de outros países, o país ia passar a produzir no próprio país. Então, esse foi o processo que foi implementado, o modelo que foi implementado nos países da América Latina. Era passar a produzir o produto aqui para vender no próprio mercado consumidor interno. Então, esses produtos que seriam
produzidos nos seus países, agora no Brasil, na Argentina e no México, eles seriam vendidos para os consumidores dos seus próprios países. Então o objetivo inicial era deixar de importar, ao invés de importar aço, ao invés de importar ferro, ao invés de importar trem, ao invés de importar roupa, ao invés de importar calçado, o objetivo era passar a produzir no seu próprio país o produto e deixar de comprar de fora. Por isso que o modelo foi denominado de substituição de importações. No início, esse modelo se utilizou muito do dinheiro que eles ganhavam com a exportação dos produtos. Então, eles começaram a utilizar o dinheiro que eles ganhavam para exportando os seus produtos agropecuários, minerais, para ajudar no processo de industrialização, para poder conseguir promover essa industrialização, pegar aquele dinheiro que eles conseguiam com a exportação daqueles produtos e começar a investir para poder se industrializar. Então, para promover esse processo, o Estado, os governos da época, tiveram um papel muito importante. Aí eu estou falando do Estado enquanto governo, quando aquele que administra o país, tá bom? E aí, quais foram as medidas que os estados do Brasil, os governos do Brasil, da Argentina e do México, eles fizeram para conseguir promover esse processo de industrialização? Criação de empresas estatais. Esses países começaram a criar empresas estatais para ajudar, para incentivar, para promover o crescimento da industrialização. No caso do Brasil, a gente tem alguns exemplos. Por exemplo, aqui, Petrobras, que foi criada na área do petróleo, da parte depois de petroquímica. Também tivemos a Vale, que hoje se chama Vale, mas antigamente se chamava Vale do Rio Doce, que era uma empresa de mineração. A gente teve também a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, que foi a primeira grande siderúrgica criada no Brasil, na cidade de Volta Redonda. A gente teve também a FNM, Fábrica Nacional de Motores, que foi criada na Baixada Fluminense, que tinha o objetivo de criar máquinas. Então, todas essas fábricas foram criadas pelo Estado para promover, para incentivar o processo de industrialização. Mas foram criadas outras empresas também na área de eletricidade, na área de infraestrutura, também para ajudar na industrialização do Brasil. E isso também ocorreu nos outros dois países da América Latina que nós já mencionamos. Vamos lá, então, ao próximo tópico, a próxima medida: implantação de infraestrutura. O Estado implantou estradas, implantou ferrovias, implantou linhas de telecomunicações para interligar o país, implantou linhas de transmissão de energia elétrica para fornecer energia, para aumentar a capacidade de geração de energia. Então o Estado também foi importante nesse âmbito de implantar infraestrutura para que as indústrias pudessem se desenvolver. E uma outra medida do Estado foi adotar medidas protecionistas. Agora, o que é uma medida protecionista? Isso que nós vamos ver agora. Que medida protecionista é essa? O que é uma medida protecionista? É proteger o seu mercado consumidor o seu produto que você está incentivando na indústria da competição de produtos importados. Você dificultar a importação de produtos de fora para que o seu produto, para que a sua indústria possa se desenvolver. Então, com o objetivo de você desenvolver a sua indústria, você dificulta a importação de produtos vindos de fora. Quais são, então, as medidas protecionistas que foram adotadas pelos países da América Latina para proteger a sua indústria que estava se desenvolvendo? Então vamos lá, que medidas foram essas? Desvalorização cambial. O que é isso, Eduardo? Desvalorização da moeda. Você desvalorizar a moeda do país. Você desvalorizar a moeda em relação à moeda que estava em vigência, que estava sendo a moeda mais importante na época. Por exemplo, hoje, se $1 vale R$2 e aquele produto importado custa $10, ele vai custar R$20.
Agora, se o real ele passar, $1 passar a valer R$4, aquele mesmo produto que era $10 vai agora ser R$40. Então, na verdade, quando você desvaloriza a moeda, e nesse caso eu dei um exemplo, $1 valia 2 e agora no Brasil $1 vale 5, por exemplo, reais. Então agora um produto de $10 está valendo mais de R$50. Então houve uma desvalorização no caso atual do real, da moeda brasileira. Isso torna o produto importado mais caro. Então naquela época, para fazer com que os brasileiros comprassem mais o produto nacional, eles começaram a promover essa desvalorização cambial para poder os produtos importados ficarem mais caros que o produto nacional. Vamos lá então. O próximo é aumento de impostos de produtos importados. Uma outra medida que foi utilizada para promover a industrialização, para ajudar na industrialização, foi aumentar os impostos sobre produtos importados. Então, para importar produtos, você ia pagar mais impostos, e aí o produto ia ficar mais caro. E aí as pessoas iam acabar sendo obrigadas, de certa forma, a comprar o produto do nosso país. Então, esse era uma outra medida que foi feita pelos governos desses países para poder incentivar as pessoas a comprarem produto do próprio país, o produto nacional. E, em alguns casos, houve restrição. Alguns produtos foram praticamente proibidos. Por quê? Porque o objetivo era que, dificultando a importação de alguns produtos, a gente conseguisse desenvolver a sua própria indústria. Porque a nossa indústria era tão assim frágil, tão ainda iniciante, que mesmo com essas medidas que a gente já falou, as pessoas iam acabar comprando produto de fora. Então, para ajudar a nossa indústria a se desenvolver, alguns produtos foram até restringidos à importação para que a indústria nacional desses países pudessem crescer nesse período que a indústria estava aumentando, se desenvolvendo. Então, essas foram medidas protecionistas, já falei, para proteger o produto interno, produto nacional, da competição dos produtos importados, produtos que vinham de fora, tá? Então, agora, vamos ver como que a industrialização da América Latina se desenvolveu ao longo do tempo. Depois da década de 50, a América Latina passou por algumas mudanças no seu processo de industrialização. Esses países tiveram algumas mudanças no seu processo. Nós vamos ver que mudanças foram essas. Uma coisa importante é que esse modelo, depois da Segunda Guerra Mundial, depois da segunda metade do século XX, ele começou a ser copiado por outros países, começou a ser seguido por outros países. Dois exemplos aqui foi a Índia e a África do Sul, que seguiram, de certa forma, se espelharam nesse modelo que já vinha sendo adotado por esses países que a gente já mencionou. Uma outra coisa que aconteceu depois da década de 50 foi a internacionalização da economia. O que é isso? Esses países começaram a receber uma influência maior vinda de fora, do exterior, sobre a industrialização desses países. Mas como é que se deu esse processo de internacionalização, de influência externa? Em primeiro lugar, esses países, para continuar se industrializando, para continuar criando infraestrutura, promovendo a industrialização, desenvolvendo, eles começaram a ter que pegar empréstimos no exterior. Eles começaram a ter que buscar no exterior dinheiro, porque já não tinha dinheiro mais. Só com a arrecadação de impostos, só com a exportação de produtos já não era mais suficiente. Então eles ou foi necessário para continuar, para acelerar, para o processo ganhar maior rapidez, eles começaram a pegar empréstimo de fora. E isso contribuiu para uma coisa muito negativa, que depois vai ser muito importante na história desses países, vai impactar muito, que foi o aumento da dívida externa. Então esse foi um aspecto da internacionalização. O outro aspecto da internacionalização foi a implantação de multinacionais. Esses países começaram a incentivar a vinda de empresas estrangeiras para o seu território, que elas trouxessem
empresas ou setores que não tinham aqui. Então, automóveis, eletrodomésticos, que não existiam essas indústrias nesses países, eles começaram a incentivar a vinda de empresas multinacionais para que elas se instalassem no seu território. E o que atraiu essas empresas para se instalar nesses países? Um mercado consumidor, porque esses países que eu mencionei, eles têm uma população muito grande, principalmente México e Brasil, Argentina menos, e tinha um mercado consumidor para esses produtos e também os incentivos fiscais. Esses países começaram a dar incentivos fiscais para que essas empresas, essas indústrias se instalassem no seu território. Então, basicamente, a industrialização da América Latina, ela se deu dessa forma, ela se deu dessa maneira, tá? E ela teve sim, esses países se industrializaram, esses países eles receberam inúmeras indústrias, inúmeros setores industriais, se tornaram e são chamados hoje de países emergentes, mas eles tiveram muitos problemas devido à forma como essa industrialização ela ocorreu. Isso não vai ser um assunto da aula de hoje, da aula que a gente está falando. A gente vai deixar para um outro dia, em outro episódio, para falar especificamente da crise da industrialização desses países. A gente vai deixar em outro momento para falar disso. O que nós viemos para falar e que eu queria falar hoje era especificamente sobre como foi o processo de industrialização desses países e como que ocorreu e as suas características, ok? Então a gente vai ficar por aqui, a gente vai ficar nesse tópico, falando só desse assunto e esperamos, né? Eu espero que você tenha entendido, que você tenha compreendido quais foram os principais tópicos e características da industrialização desses três países, Brasil, Argentina e o México. Se você gostou, entendeu, dá o seu like, inscreva-se no canal. Se você tiver alguma dúvida, coloque a sua dúvida nos comentários que eu vou tentar responder o mais rápido possível. Então, até o próximo episódio e saudações geográficas!